Ainda tenho mais uma informação, já agora, desculpa, então, está o Manel a pedir, que eu esqueci de fazer essa referência. O Manel, recentemente, no passado sábado, fez a apresentação, o lançamento da sua nova obra literária, poesia, e eu estive lá a assistir, adquiri o meu exemplar, e depois sugeri, e até, digamos, convidei a editora para estar aqui connosco hoje também, e quem estiver interessado, depois no fim da sessão pode adquirir o seu livro e pedir ao autor para autografar. E pôr também uma dedicatória, não é? Não é só autógrafo. Pronto, obrigado. Portanto, passo a palavra, Luís. Muito bem. Eu tenho aqui preparado um pequeno preâmbulo, vou ler para não me perder, antes de passar aqui a palavra ao Manel. A incapacidade da sociedade civil para resolver as sucessivas crises e impor a ordem na Primeira República levariam à revolta dos generais em 18 de abril de 1925 e, posteriormente, ao 28 de maio de 1926. Por indicação expressa ou por sua iniciativa, o Exército escolheu um político católico de entre os vários que a Igreja consagrara como seus. É assim que Salazar sobe ao poder. Tal como escreve Vasco Lido Valente, Salazar não teve de abolir a liberdade, teve apenas de substituir uma ditadura por outra. Menos ainda, limitou-se a institucionalizar a ditadura do Exército. Após um período tumultuoso da Primeira República, com a Guerra Civil em Espanha e a Segunda Guerra Mundial, o Estado Novo beneficiou de uma apatia total da população e de um período de governação quase sem contestação. Em 1949, Portugal entra na NATO e em 1955 na ONU. Salazar sente-se fortalecido. Os comunistas vão infiltrando-se entre os camponeses do Alentejo, tomam posições nas fábricas e bancos e entram nos sindicatos, então subordinados ao governo. As eleições presidenciais de 1958 marcam, para vários autores, o ponto de viragem contra o Estado Novo. Humberto Delgado é derrotado pelo candidato oficial Américo Tomás, mas fica a ideia de que os 24% obtidos são uma farsa face à expressão da maioria. Em 59 é descoberta uma conspiração católica e no ano de 61 os principais títulos da imprensa estrangeira dão destaque ao assalto ao Santa Maria. Rebenta a guerra em Angola. Em 1963 o PAIGC inicia a insurreição na Guiné e no ano seguinte a Frelimo ataca no norte de Moçambique. Para nos falar sobre a guerra em África e o despontar da Revolução, vamos ter o prazer de ouvir quem a viveu na primeira pessoa, que eu vou apresentar agora aqui algumas notas biográficas do Manuel Durão Clemente. Tem 81 anos, é coronel na Reforma. Nasceu em Almada em 1942. Entrou com mais 45 para os pupilos do Exército em 1953, na maioria filhos de gente humilde, mas maiores na vontade de vencer. Formou-se em contabilidade e terminou o curso em 1961, como comandante de batalhão, para logo depois ingressar na Academia Militar, onde viria a terminar em primeiro lugar a sua licenciatura de Administração. A irreverência e o inconformismo que caracterizaram os anos 60 traduziram-se numa solidariedade com o movimento MDP-CDE, a que viria a juntar-se em 69. Em 1971 é agraciado com o grau de Cavaleiro da Ordem Militar de Avis. Em abril de 73, participa ativamente no terceiro Congresso da Oposição Democrática ao regime, em Aveiro, o que lhe custará a mobilização forçada para a Guiné-Bissau em julho de 73. Esteve na coautoria e foi um dos signatários da carta enviada ao governo em agosto de 73, expressando o descontentamento com o regime e deixando antever uma posição de força por parte dos militares. Em Bissau é eleito para integrar a primeira comissão coordenadora do Manifesto dos Capitães e até ao culminar da revolta seria o oficial de ligação entre o MFA e o continente. Regressa à metrópole em setembro de 74 e ingressa no Estado-Maior-General das Forças Armadas, onde integra a 5ª Divisão, estrutura fundamental para o movimento das Forças Armadas e para o Conselho da Revolução. Foi secretário-geral e porta-voz da Assembleia do MFA desde o famoso 11 de março até setembro de 75. No 25 de novembro deu voz aos militares paraquedistas na RTP e terá sido a última voz do Abril Revolucionário, que, segundo o próprio, lhe valeria infundadas perseguições políticas. De 76 a 2011 exerceu atividade como gestor e consultor na área da administração e planeamento do desenvolvimento regional, tendo apoiado a cooperação portuguesa nos PALOPs
De 87 a 89 integrou uma comissão da União Europeia dedicada à dinamização e ao desenvolvimento da Guiné-Bissau. No campo político destacou-se como deputado eleito à Assembleia da República, embora tenha sido do lugar, e autarca de Lisboa. Colaborou durante 20 anos com a Câmara Municipal do Seixal. É sócio fundador da Associação 25 de Abril e membro fundador e diretor da Associação Conquistas da Revolução. Autor de Elementos para a Compreensão do 25 de Novembro e coautor de 30 anos de Abril, tem literatura variada sobre a Revolução e as suas consequências. Reconhece a sua vontade de esclarecer e contar a sua verdade, vivida na primeira pessoa. Em 2021 foi galardoado pelo Presidente da República com o grau de Grande Oficial da Ordem e Liberdade. Nós, entretanto, pronto, posto isto, o que eu tenho aqui basicamente, vou-vos comentar. Nós quando preparamos esta sessão, e para deixar aqui o Manuel Durão Clemente um pouco mais à vontade para falar e para expor as ideias, nós preparamos aqui uma série de questões que eu vou enumerá-las agora, e aquilo que se espera é que durante esta palestra, durante esta conversa, o Manuel Durão Clemente, portanto, possa responder às mesmas. A ideia das perguntas é ficarmos aqui com um pouco com a ideia, tal como dizia o Fernando no início, com aquilo que são o início do 25 de Abril, o que deu origem ao movimento. Nós depois teremos outras conferências onde falaremos e abordaremos outras datas e outros acontecimentos. Neste momento interessa-nos perceber aquilo que são os antecedentes. E, portanto, eu começaria por enumerar aqui as questões prévias aqui para o nosso orador. E aqui vão elas. Quais são, na sua opinião, as principais causas para a longevidade do Estado Novo que sobreviveu inclusivamente a Salazar? Até que ponto as presidenciais de 58, o episódio de Humberto Delgado e a abrilada de 61 marcaram definitivamente o ponto de viragem e o início da luta contra o Estado Novo? A 13 de abril de 61, Salazar diria andar rapidamente e em força, e com estas palavras traria para a ordem do dia as colónias e a guerra, como eram vistas as colónias portuguesas pelo povo da metrópole. É verdade que seriam algo distante e indiferente até ao início da guerra? Que grupos internos se opunham às colónias e como perseguiam esse objetivo? Confirma que o Partido Comunista infiltrava militares nas fileiras do exército com o único intuito da sabotagem? Os combatentes do ultramar sentiam o apoio da população ou sofriam de discriminação? Qual o sentimento generalizado da população em relação aos militares? Em 1979 são eleitos para a nova Assembleia alguns liberais, entre eles Francisco Sá Carneiro, Mota Amaral, Francisco Pinto Balsemão, entre outros. E em 1970 Salazar morre definitivamente. O que muda desde então? Até que ponto a autonomia progressiva e participada das colónias, defendida por Marcelo, e a ambiguidade no seu discurso contribuíram para o 25 de Abril? Em 1973, com mais de 400 oficiais, assinaram um protesto contra o Congresso dos Combatentes no Porto, iniciativa governamental de apoio à guerra. É este o princípio do movimento dos capitães? Tem o famoso Decreto-Lei 353, claro que tínhamos que falar sobre isto, não é? 73, teria havido abril em 1974 ou teríamos de esperar alguns anos mais por esse abril? E por último, conte-nos, por favor, quais eram, na sua gênese, os objetivos políticos do MFA. E pronto, basicamente é isto. Bom, muito obrigado. Tenho o maior dos prazeres em estar aqui presente e não podia deixar de agradecer a vossa presença, todos, em particular ao Presidente da Associação, o nosso pilão, ao Sr. Tenente-Coronel Pimenta, Comandante do Corpo de Alunos, aos presentes, como já disse, aos presentes aqui e aí, no Zoom. E particularmente também ao meu filho, que me deu a honra de vir assistir, está ali. E já agora à editora, muito obrigado pela vossa presença. Bom, este tema não pode ficar apenas numa sessão, porque uma coisa é falar das raízes e outra coisa é falar do que aconteceu
a seguir ao dia da nossa libertação. Eu estou aqui, filho, se é de responder indiretamente às perguntas que foram colocadas. Eu queria também, em particular, estava-me a esquecer, mas não consegui ainda emendar, um particular agradecimento ao pilão Luís Charreu, 357 de 1980, não é? É. Pelas referências a este velho pilão de 81 anos e as suas oportunas questões. Eu vou já responder a elas para depois desenvolver o que tenho mais ou menos orientado e escrito, porque senão estava aqui 4 horas a falar. E eu não quero ser Fidel Castro. Falava 5 horas, 6, 7. Quais são, na sua opinião, os princípios que causam a longevidade do Estado Novo que sobreviveu a Salazar? Uma delas é, como sabemos, um pouco o obscurantismo que havia na nossa população e que relativamente ao qual ainda há, infelizmente, algumas questões bastante preocupantes. E a sua teimosia e, sobretudo, ele era apoiado pelas 8 famílias que dominavam o país, tinham as riquezas do país. Isto é uma pena não estarem cá mais jovens, não é? Mas os nossos filhos e netos andam afastados desta problemática, mas só quando isto começou a tocar a sério, e começou a tocar na morte de filhos de nossos compatriotas, começaram a ver que os seus filhos aos 18, 19 iam para provavelmente morrer, é que as coisas começaram a ficar um pouco mais claras. E daí é uma das principais razões sociológicas do início do nosso movimento. Mas já lá irei. Até que ponto o presidente, o episódio do Humberto Delgado e a Abrilada de 61, 58, é a história das eleições de Humberto Delgado, nas quais há fraudes e tudo é preparado, como também direi a seguir. E a Abrilada é uma tentativa, eu estava no meu último ano de período, chamada Abrilada 61, é uma tentativa de um general com outros militares, alguns deles professores no nosso instituto, Calafate, Lourinho do Carmo, Alvarenga, etc. E que não teve o efeito que se era pretendido, em que também estaria o Presidente da República, Craveiro Lopes, General Craveiro Lopes, em que apareceu um Caúza da Riaga a tomar conta da situação. E eu não permiti que ela fosse hábil. A ser chivo, desculpa. Salazar, em 3 de abril de 61, diz: vamos rapidamente em força. Por aí é evidente, isto tem outra história, que é, em 1946, no pós-guerra, nós pedimos adesão à União, às Nações Unidas, à ONU. A Carta das Nações Unidas, subscrita por todos os seus fundadores, não permitia que os países tivessem colónias. E, portanto, em 1946 fomos rejeitados, não fomos aceitos. Ao contrário, ao invés, Inglaterra, França, Bélgica, holandeses e outros começaram a dar autodeterminação e independência às suas colónias. Logo, os franceses a 8 colónias do lado ocidental e logo os ingleses a 8 do lado oriental. Ainda lá estão. Salazar tem a habilidade, com os seus conselheiros,
provavelmente, apesar dos seus primeiros anos terem sido eventualmente positivos, mas enfim, não vou entrar nessa discussão, é apenas para contribuir para uma reflexão, resolve alcunhar, que é o que fez, as colónias de províncias ultramarinas. Começou por fazer isso imediatamente em 47, 48, com a da Moedio, e faz depois com as restantes. Só fomos aceitos no ano em que eu entrei para o Espírito, em 1953. Está tudo ligado. Deus protege. Ok? Isso é para aliviar um bocadinho aqui o suspense. Ora bem, é evidente que começaram a organizar-se nas colónias movimentos de libertação, que até foram, como sabemos, percebidos pelo Papa, etc. E é evidente que a guerra inicia-se exatamente poucos anos depois, como sabemos, e já foi referido, em 61. Que grupos internos opunham às colónias e como perseguiram esse objetivo? Claro que havia, atenção, há aqui um lapso nas questões colocadas. Não eram só os comunistas. Isto faz parte de uma outra história mal contada ou deficientemente contada. Havia católicos progressistas, havia socialistas, havia anarco-sindicalistas, havia maçons, havia liberais anti-regime. E a prova, como eu vou dizer a seguir, é que há uma série de ações anti-regime, desde há uma necessidade de um enquadramento do 25 de Abril na luta da oposição, não eram só comunistas, da oposição, à ditadura e ao fascismo. Há 3 fases dessa ação. A primeira fase entre 26 e 43, a segunda fase de 43 até o início da década de 60 e a terceira fase começa no início da década de 60. Mas já lá irei, porque só vou acabar de responder às outras questões que foram oportunamente aqui colocadas. Confirma que o Partido Comunista infiltrava militares nas fileiras do Exército com o único intuito de sabotagem. Não confirmo, porque não é verdade. O que acontece é que, até 1965, o Partido Comunista aconselhava os seus militantes a serem desertores, a ir embora. E a partir daí começou a aconselhá-los a irem para as Forças Armadas com o intuito de conversarem com os oficiais do quadro. A tensão que há sobre isto, também a ideia de que os milicianos é que deram instruções aos oficiais do quadro permanente. Não é verdade. Antes, pelo contrário. Nós tivemos muitos milicianos a que fomos nós que nos abrimos os olhos. E não é por sermos militares do quadro permanente, aliás, eu só fui 20 anos, sou 60 anos gestor e outras funções, e, portanto, não é por isso, por essa razão, faltamos à verdade. A verdade é que, sim, senhor, foi importante, em 2 anos de mato, estar em conversa com gente que tinha uma certa cultura política, foi importante haver uma comunicação inter-pessoas, mas nada de que a grande ação foram as lutas académicas. Não, foi importante, mas não foi a grande ação das lutas académicas que conduziu ao 25 de Abril. O que conduziu ao 25 de Abril, poderão ler num livro extraordinário, para mim um dos melhores, que é o Questionar Abril, do general Pedro Pizarro Correia, que é dos poucos do 25 de Abril que chegou a general, em que ele coloca muito bem 3 questões fundamentais. O que se passava no mundo nos anos 60, o que se passou, Make Love, Not War, as várias
questões e conturbações no maio de 68, as Olimpíadas no México, o Black Power, por exemplo, a morte de 200 e tal estudantes no México, a invasão da Checoslováquia, etc. Há uma série de questões, as lutas perdidas pela França no Vietnã, na Indochina e na Argélia, e também o fracasso do grande país, não é, bélico, dos Estados Unidos, que até hoje fez 75 invasões, desde 45, mas ninguém fala nisso, porque a nossa televisão é especialista em distorcer o que é a verdade toda, porque se há aspectos pouco interessantes, um deles é o silêncio, mas pior que o silêncio. O silêncio é pior que a mentira, mas também muito mal é a omissão. Não é? Portanto, são questões que devem também poder ser objeto da nossa reflexão. Isto para concluir que a primeira questão colocada por Pesará, o rei, é de facto o que se passou no mundo nos anos 60. A segunda questão curiosa, para quem esteve, é que em 1959 há uma reforma na Academia Militar feita por Almeida Fernandes, Ministro do Exército, e Costa Gomes, Secretário de Estado do Exército. Aliás, tive o prazer de o receber aqui o Presidente da República, Américo Tomás, em 1960, quando fui comandante de batalhão e naquela cerimónia de abertura do ano solene. E também depois, mais tarde, quando fui agraciado, etc. Mas acontece que essa reforma deu outra substância às cadeiras da academia, transformando-a, ela já era licenciatura, mas transformando uma licenciatura formal. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que até aí iam para a Academia Militar, Escola Naval, os filhos de generais e de pessoas abastadas. Eram 60 a 80 e passaram em 400. Estávamos nas vésperas do início da guerra. E quando isso acontece, os militares, os oficiais militares do quadro permanente já têm outra capacidade. Como os nossos, que já iam para lá, os alunos dos estudos, que eram feitos filhos de gente humilde, por isso aqui foi dito plagiando, aqui o nosso amigo plagiando, que éramos filhos de gente menos rica, mas não menos em dignidade. Foi isso, mais ou menos, que disseste, porque eu tenho um escrito numa das nossas ilustrações, nossas edições da Associação, e de facto há uma altura em que, por sermos filhos de gente humilde, não deixámos de ser maiores na vontade de vencer. Bom, isto tem a ver com uma das razões que nos leva a encarar a vida militar e a política, sobretudo a colonização, de forma diferente. Até acontece, também Pesará aponta, que há uma cadeira que nós passámos a ter na Academia Militar e na Escola Naval, e que nessa altura a Força Aérea ainda não tinha academia, mas era, estavam na escola, na Academia Militar, e depois passavam para a especialidade da Força Aérea, era a ação psicológica. A ação psicológica era uma cadeira para que nós levássemos elementos de caráter psicológico e sociológico, quer dizer, para dizermos aos africanos, sobretudo, que estávamos lá por bem. Só que acontece quando nós tínhamos a possibilidade dessas conversas, isso acontece particularmente na mais pequena colónia, que era a da Guiné, em que nós tínhamos muito mais facilidade em falar com as populações.
tal como nas outras, mas maiores, 14 vezes o tamanho de Portugal, 7 vezes o tamanho de Portugal, no caso de Angola e Moçambique, era bastante mais difícil. Eles é que nos convenciam. E convenceram. E convenceram. Não, cá por bem. Nós percebíamos na Guiné, por exemplo, que aquilo era uma miséria absoluta. A Guiné, os donos da Guiné era a CUF, era a Casa do Governo. E tinham mancar, que é o amendoim, e até faziam arroz com água salgada, que os chineses vieram aprender como é que se fazia arroz com água salgada, e tinham as frutas, pronto, e tinham, agora falta outra fruta que dava o óleo para as naves espaciais, que havia muito também em Moçambique. Como é que se chama aquela outra fruta? Tem casca que a gente come quando nós comemos como aperitivo. Caju. Moçambique foi um dos principais produtores de caju e veio-se a descobrir mais tarde que o óleo de caju era um óleo altamente potente. Bom, agora, a terceira questão. Porquê capitães? Porquê é que foram os capitães que se insurgiram? Porque foram os capitães que estavam na guerra, que estavam a enfrentar as realidades da guerra. E faziam tudo. Mandavam, eram heróis a defender-se a si próprios e a defender os seus camaradas militares e as populações. Mas também faziam de padres, também faziam. Eram e isso deu-nos um conhecimento extraordinário. Porque, reparem, naquele período a seguir a 61, nós estávamos 2 anos lá, um cá, 2 lá, um cá, 2 lá, um cá. Quer dizer, houve quem chegasse até a 4, 5 missões em 13 anos. Pronto, isso foi extremamente importante. Portanto, para responder à questão, o Partido Comunista não infiltrou pessoas para irem sabotar, até porque houve uma ação única e que não eram de infiltrados. A ARA fez uma única ação na Guiné, numa casa de banho do quartel-general, e fez algumas cá. Não era de infiltrados nas Forças Armadas. Eu não estou a defender A, nem B, nem C, nem organizações, e a ideia que o gajo pertence ao Partido Comunista e agora a associação é uma delegação, tornou-se uma delegação do Partido Comunista, como já tive a oportunidade de hoje ler, disparates atrás de disparates, não é? Porque pergunto com quem é que nós falávamos antes de 25 de Abril? Quem é que era preso, torturado, morto? Quem é que era preso 4 anos e por medidas de segurança continuava mais 4? E por medidas de segurança continuava mais 4, chegava a estar 20. Eram os comunistas e outros. E outros. Quem era o bispo do Porto? O bispo de Ampula? Eram comunistas? Claro que não eram. Sacramento. O homem de Aveiro do segundo Congresso Republicano. Mário Sacramento. Era comunista? Não era. E outros. E outros. Maria Barroso esteve comigo em Aveiro, em 73. Era comunista? Não era. E outros. A mulher, a viúva, atualmente a viúva do Medeiros Ferreira, que deu a sua tese, os 3 Ds para o nosso programa do MFA. Sabiam? A tese do Medeiros Ferreira na Suíça acaba com os 3 Ds, que são as conclusões do Congresso de Aveiro de 1973. Tenho aqui, não está muito basta o livro das conclusões. Portanto, há que procurar a verdade e não ir atrás. Hoje há imensos historiadores. Hoje vê-se uma carrada de historiadores que eu critico pessoalmente e já tenho tido problemas com eles, porque se elegem como sabedoria máxima. Está aqui as teses
as teses do Congresso de Aveiro, o livro que eu tenho ainda lá, estão aqui com fim da guerra colonial, portanto, descomunismo Estado, luta contra o poder absoluto do capital monopolístico, desenvolvimento, conquistas da liberdade democrática, democratizar. Os 3 Ds. Já os 3 Ds. Tese do Medeiros Freire, que sabemos que não era comunista. Bom. Os combatentes do ultramar sentiam o apoio da população ou sofriam de discriminação? Qual o sentimento generalizado da população em relação dos militares? Aqui havia 2 populações. Havia a população de Dito e havia a população das colónias. É evidente que a população das colónias, em risco de haver, e houve, exageros, porque não há exageros só da parte dos colonos com casos anormais, Miriamu, Norte de Angola, bom. Esses é que são considerados heróis, quando não são nada heróis. Heróis são os militares que defenderam a sua vida, ninguém gosta de ser morto, e as vidas dos camaradas e de populações, e houve muitos. Não confundir com outros. É um bocadinho da água, isto não é fácil. Portanto, é evidente que para as populações das colónias, a relação com os combatentes era boa. Para as populações de Portugal, eram preocupantes. Não tratavam mal os combatentes, só que a preocupação era os seus filhos irem para a guerra e, eventualmente, em grande parte, não é? Morreram muitos, milhares, 15 mil, ficaram 40 mil com sequelas, etc. Não só europeus, mas muito mais ainda africanos. Bom. Portanto, não havia da parte das populações nenhum sentimento de apoio, começava a nascer a ideia de que a guerra era um erro e que se devia, como não se fez, negociar de forma política. Porque já dizia Clausewitz que só há guerra quando acaba a diplomacia. E é essa diplomacia que o regime de Salazar não quis e o de Marcelo não pôde. Porque ele tinha essa ideia, mas os ultras não deixaram. Os ultras eram os que estavam ainda mais à direita dele, como esfiados por... Não queria ofender os descendentes do Américo Tomás, ia dizer-lhe cabeça da abóbora, mas não quero dizer, nem disse, risquem, não disse. Portanto, o Marcelo acabou por, força da pressão da ultradireita, ainda ser pior que o anterior. Claro, isto porque se esperava, se julgou que ia haver uma primavera marcelista. Claro que não houve. São eleitos para a Assembleia alguns liberais, entre eles Francisco Sá Carneiro, Mota Amaral e Francisco Pinto Malsemão, e mais, o meu Cardia, etc. E em 1970, Salazar morre. O que muda desde então? Pois não mudou nada. Não mudou nada. Continuamos a ter o cataclismo da guerra, a morrer e a fazer um esforço, não do desenvolvimento do país, que ainda hoje sofre por isso, não é? Não o desenvolvimento do país, mas sim gastos com a guerra, que a nossa produção não dava para isso, nem hoje dá para muita coisa, apesar das ajudas da União Europeia, para onde entramos em 1986.
Até que ponto a autonomia progressiva e participada das colónias, defendida por Marcelo, e a ambiguidade do seu discurso contribuíram para o 25 de Abril? Já falei sobre isso, não é? Todas as ambiguidades servem para que as contradições possam ser uma força, não é? Uma força que leva à afirmação do que é que interessa e que significa o ser humano. Agora entramos numa fase interessante, que esta pergunta é muito importante, porque é de facto o princípio do movimento dos capitães. É o Congresso de Combatentes no Porto. Esse é que é, não é Alcáçovas, não é Guiné, é efetivamente o Congresso com 400 militares, com abaixo de 400 militares, e que a malta se esquece. Então, foi uma coisa feita por poder, não é? O Marcelo, o poder, o Tomás, para continuar a guerra, quer dizer, não é para discutir como se resolve este problema, é para continuar a guerra. Curiosamente, também, o Vasco Lourenço, neste livrinho, 30 anos de Abril, em Oeiras, nós tivemos um primeiro painel sobre a conspiração, em que estava o Vasco Lourenço, o Aprígio Ramalho e eu. Cada um botou a sua faladora. Mas, curiosamente, o Vasco desenvolve aqui o tema do Congresso, dos chamados Congressos Combatentes no Porto. E agora anda a dizer que eu não vim aqui para esclarecer nada disto, não quero. Agora anda a dizer que o movimento começou em Alcáçovas. O movimento começou na cabeça de todos nós, meus queridos amigos. Na cabeça de nós. Em 1970, eu estava na Angola. E em Lourenço Marques, na altura, hoje me acuso, já tinham chegado a Lourenço Marques para vir num barco para Lisboa uma série de capitães. Com os Arriaga mandou-os para a Operação Nogórdio. Eu que estava em Nampula e ia na Cala, com frequência, por necessidade do serviço militar, porque era chefe do casão, de delegação de Nampula, encontrei 10 capitães que já os tinha visto passar para baixo, porque iam lá comprar coisas para trazer como lembrança, não é? Havia muitos produtos chineses, japoneses, aquelas coisas. Não é? O que vocês estão aqui a fazer? Não me pergunto. Tive um almoço com 10 capitães em 1970 que me diziam assim: temos de acabar com isto. É? Temos de acabar com isto. Portanto, estou a falar na primeira pessoa de coisas vividas, e esta é uma delas. Temos de acabar com isso. Porque nós já estávamos para ir para a nossa casa, para acompanhar a nossa família, filhos, etc. Em Portugal, continental, como se dizia. E o Cousa mandou-os para a Operação Nogórdio, que era a maior fantochada, sob o ponto de vista militar, e como estão aqui bastantes, maior fantochada. Nós ocupávamos uma base e os guerrilheiros fugiam a 50 km. E deixavam lá as armas, então. E fugiam para 50 km, faziam outra, recebendo armas da China e da União Soviética e da Argélia. E o Cousa, era simpático. Era um homem que não se preocupava com os cabelos, portanto, eu hoje não queria. Notava-se nas tintas que eu tivesse o cabelo muito comprido, sempre gostei de ter, paciência. Mas não tinha, só tive no 25 de novembro, por outras razões. Era um homem simpático, dava-se bem, não se preocupava com as botas bem gastadas, mas, sob o ponto de vista político e militar, era perfeitamente um homem do regime. E vinha para a televisão dizer que a guerra estava ganha. A guerra não esteve ganha. Também nunca esteve perdida. É outra ideia que é preciso ter calma. Nós perdemos a guerra diplomaticamente, perdemos a guerra politicamente.
quando a Guiné se torna independente unilateralmente, em 24 de setembro de 1973, foi reconhecida por mais países do que os que nós tínhamos, Portugal, como parceiros e apoiantes. Quase 100 países. Não é? Felizmente, apesar do Spínola, porque o Spínola foi extremamente importante relativamente ao aumento de capitães. Atenção, eu só estive com ele 8 dias na Guiné, porque ele veio-se embora 6 de agosto e eu cheguei no 31 de julho. Mas o clima que ele deixou na Guiné era de podermos falar, podermos conversar uns com os outros, e criou, portanto, essa questão, ainda que muito protegido, entre aspas, pelos ditos spinolistas. E depois é evidente que é extremamente importante o livro dele, em fevereiro de 1974, Portugal e o Futuro, em que é muito importante a primeira parte, o Portugal e o Futuro, que é uma crítica ao sistema. Não é já tão interessante, e dizem que a primeira parte foi feita por uma pessoa que eu sei, mas não vou dizer, e que a segunda parte foi por ele. A segunda parte era a célebre confederação entre Portugal, uma espécie de Estados Unidos da América, com o oceano pelo meio e tal. Portanto, mas é evidente, todos sabemos, e não é novidade nenhuma, que o Portugal e o Futuro foi extremamente importante. Mas na noite de 25 de abril, ele conseguiu convencer, pressionar, para que não se colocasse na problemática do terceiro D da descolonização, não é verdade, Vasco Correia? É? Sim. Sim, pronto. Que ficasse o que lá ficou, que era, vamos ainda fazer um referendo e não sei o quê. Porquê fazer um referendo para acabar com a guerra? Toda a gente estava farto de guerra. Portanto, foi preciso, com todas as peripécias que houve, mas isso fica para uma segunda sessão, se me for permitido, depois do 25 de abril. O caso Palma Carlos e tal, o primeiro governo caiu e depois o segundo, e a realidade que ultrapassou o escrito. Tivemos exatamente que reconhecer a Guiné. E sabe que já era reconhecida por 100 países, e foi reconhecida, e viemos todos mais cedo. Eu vim 15 dias antes dos últimos, mas viemos todos mais cedo. Portanto, o Congresso foi extremamente importante, foram recolhidas assinaturas, houve gente muito interessante na procura de assinaturas, como Firmino Miguel, como Lianas, como Maris Fernandes e o próprio Vasco Lourenço foi por um deles recebido na bateria, que ele estava numa bateria de artilharia na Trafaria, onde eu tive um encontro com ele antes do 25 de abril, quando vim cá, por causa de falar com ele, dizendo, olha, vocês não se despacham, fazemos a Guiné. E ele disse, tem lá calma, aguenta, porque isto vai ser feito. Depois de ter sido decidido, portanto, já estou a entrar nessa fase, antes do 10 de junho, e eu fui para a Guiné e disse, olha, parece que sim. E foi. Foi esse o famoso decreto 350, do 353. É evidente que este decreto foi extremamente importante. Foi por causa dele que nós tivemos o escrito contra o decreto e contra a maneira como estávamos a ser tratados. Quer dizer, estavam a tratar os oficiais do quadro permanente, tinham estado 4 ou 5 anos de academia, a ser substituídos por 2 semestres pelos oficiais oceanos que já tinham estado na guerra. Isto era uma coisa completamente inacreditável. Foi um erro, porque quando o Marcelo está no Brasil e escreve o seu livro de depoimentos, escreve lá, está lá escrito. Mas parece-me que
presidente da Associação do 25 de Abril, não leu. Está lá escrito, quando recebi a carta dos 50, não diz os 50, dos capitães da Guiné, fiquei muito preocupado. Porque, de facto, relativamente ao decreto 353/73, que nós escrevemos um texto e um abaixo-assinado, e que esse ato não éramos melhores que os de cá, né? Não fomos só nós. Escrevemos isso, assinaram 45 capitães, 46 capitães e 5 tenentes estagiários, porque nessa altura, para ser promovido a capitão, iam fazer um estágio nas colónias, e só depois disso, como muito bem assinala o Pedaraco Correia, apesar deve estar hoje resolvido no seu boletim, eu tenho sobre este assunto, aqui nas tertúlias da Guerra Colonial, um texto que vos convido a ler nas páginas 144 a 147. E tenho no referencial da Associação de 25 de Abril, no número 114, da página 66 a 81, o 25 de Abril e a independência da Guiné-Bissau. No número 112, como no 111, é no referencial evidenciado que a primeira grande reunião conduz ao 25 de Abril é em Alcáçovas, e que só depois disso é que começou a haver reuniões nas colónias, é evidente que eu telefonei ao Pesará e o Pesará desmentiu sobre as primeiras reuniões. O que não gostava nada, tem calma que eu não, o que não gostava nada, agregar em vez de desagregar. É tão importante a nossa tomada de posição na Guiné, como é depois a tomada de posição em Alcáçovas e também em Angola e em Moçambique. Também está aqui nos meus escritos, não sei onde é que está o papel, mas há pouco até tive aqui a ler esta questão. Também, a exposição coletiva assinada por 94 oficiais, enviada de Angola a 10 de setembro, e outra exposição coletiva assinada por 104 oficiais em Moçambique, em 13 de setembro. É evidente, agora vou dizer uma coisa que pode ferir alguns, é evidente que isto foi, sobretudo, uma reação corporativa. Não podemos ter ilusões, mas não custa nada dizer. Agora, daí resultou que já alguns de nós andávamos com outras intenções e que, a propósito dessas questões, começámos a desenvolver. A Guiné, muito mais cedo, porque estávamos apertados e porque nos juntámos logo à Marinha e ao Exército e à Força Aérea. Aqui, em Bebebéu, chamadas também, criou-se comissões com representantes das armas e serviços, foram discutindo, e só se chegou a um consenso de unidade com a Marinha e a Força Aérea em 74, no princípio de 74. E foi preciso, não é para diminuir a nossa ação, mas foi preciso o senhor Tenente-Coronel, na reunião de Estoril, dizer, mas nós acabamos com a conversa, isto só lá vai à tareia. Óbidos. Não é óbvio, já disse que não é. Não é óbvio, é no Estoril. É no Estoril, tenho a certeza absoluta que estás equivocado. É no Estoril, e eu digo porquê? Porque o Tenente-Coronel Luís Ataíde de Banasol foi para a Guiné comandar um batalhão. E chegou exatamente 15 dias depois, quase um mês depois, antes do Natal, à Guiné, e foi-me apresentado pelo irmão, que era o Alberto de Banasol. Portanto, não continues nessa tua ideia, porque não foi em Óbidos, que é uma reunião importante, mas foi em São Pedro de Estoril que
tem razão, Barroso. 31 de novembro para 1 de dezembro, mais ou menos eu não estava cá, mas acompanhei. Não há problemas, a idade faz, por vezes, por parte, e é falar que a gente sente. Amarelo, 24 de novembro. 24 de novembro. Estavas lá. Estavas? Ainda não, porque na Marinha ainda não está. Pronto, mas... Pronto, muito bem, ótimo. Portanto, eu estava... para 31 de novembro, vão 7. Não há 31. Não há 31, é 30. Pronto, tens toda a razão. Melhor ainda. Palmas, pá. Mas o que é importante aqui sublinhar é que, com uma questão que nos dizia respeito corporativa, nós desenvolvemos para a ação que era necessária. Porque, inclusivamente, e vós que estiveste cá, sabeis que havia três questões para ser discutidas. E a primeira não era a revolta armada. A primeira não era. Passou a ser. Passou a ser depois desta intervenção. Os acontecimentos na vida nascem de questões, por vezes, circunstanciais, ocasionais. Portanto, aconteceu, o tenente-coronel, eu não queria dizer, se calhar até com receio de morrer, mas chegou à Guiné e causou-nos alguns problemas, porque ele chegou lá e queria fazer golpe na Guiné diretamente, e escreveu um livrinho, escreveu 3 ou 4 livrinhos, e um deles era os jovens capitães pálidos da Guiné, que não me deixaram tomar o poder na Guiné quando cheguei com o meu batalhão, que esteve um mês no Comeré. Comeré era a 10 km de Bissau, para quem conhece, onde, como em Angola, em Luanda, havia também 15 km de Luanda, onde as tropas chegavam para se habituarem ao calor, ao clima e a essas coisas todas. E, portanto, ele foi para Badica, para Fatá, onde eu, por acaso, como segundo comandante do batalhão de intendência, tinha um pelotão, um destacamento de intendência, e a quem no dia 25 de abril, telefonei, diz ao nosso tenente-coronel, ganhámos. E ele começou logo a fazer alguns... Não interessa, isso para o caso não interessa. O que é preciso é que se entenda que tudo foi importante. Não há os primeiros, os segundos, os terceiros, quer a taça, não quer a taça. É preciso agregar e não desagregar. E, infelizmente, alguns camaradas desagregam. Para mim, hoje, mais que unir a esquerda, mais que unir a direita, é preciso unirmos todos para uma sociedade melhor. É preciso. Porque a questão já em 2023, eu não sei como isto vai ser interpretado, mas em 2023, a questão da esquerda e da direita, há tanta gente de um lado e do outro, boa e má, ou menos boa, para não dizer má, menos boa, que o melhor, o mais sensato seria todos pensar, diz o profeta durantemente, não é? Pensarmos em unirmos para que tivéssemos a sociedade melhor, mais justa e mais livre. Bom, eu penso que está um bocado avançado, não é? Não é? E que muitas das coisas... E muitas das... Falta responder à última, não é? Contos, por favor, quais eram os seus géneros objetivos políticos do MFL. Nós não fizemos o 25 de Abril por questões corporativas. Uma coisa é ter começado por isso, ou isso ter suscitado, e outra é que tivemos um programa político. O programa do MF é um programa político. Portanto, deixem-se de fantasias os detratores do 25 de Abril e, sobretudo, os apoiantes do célebre 25 de Novembro, que Abril não merecia, que Abril nunca mereceu, que fizeram isto para ganhar mais dinheiro, não sei o quê. Não, por acaso é outra coisa que é pouco falada. Em novembro ou dezembro de 73, o escalão capitão e primeiro-tenente na Armada, não é, Ramiro? Fomos aumentados de 6.000 para 9.000.
Isso é se calhar na Marinha. Na Guiné foi de 6.000 para 9.000. Eu sei bem isso, mas tem razão, é a mesma coisa. Agora, quiseram-nos comprar. Não conseguiram. Portanto, efetivamente, há um programa político feito por pessoas com alguma cultura política, não eram os únicos que percebiam de política, como os homens da Marinha têm muita mania, que só eles é que eram políticos. Isto é partido. Também havia militares do Exército politizados e muitos anos politizados. Portanto, a questão é perceber que num Portugal antes do 25 de Abril, em que havia uma ditadura e um só partido político, havia uma PIDE, a GS, uma repressão de prisão, no encontro de mais de 3 pessoas. Os jornais, a rádio e TV, manifestações culturais e até os filmes eram censurados por uns coronéis que divertiam à brava a ver filmes e que depois cortavam as cenas que não convinham e então às vezes transformavam o enredo numa coisa pouco decente. Eles é que ao fazerem cortes tornavam as histórias por vezes, eu conheço algumas que vi filmes em Paris e vi-os mesmo cá e tinham completamente outro sentido. Os presidentes das câmaras eram nomeados, eram médicos ou militares, vamos saber. Já. A discriminação, não é? Todos nós, eu tive, de um lado meninas, do outro lado rapazes. As mulheres eram discriminadas. As greves eram proibidas. Os tribunais plenários faziam aquilo que eu já referi, dar sentenças a quem, por delito de opinião. Para Penamacor iam delinquentes, pequenos crimes, e delinquentes políticos, Alva Cunhal, Tangarrinha, etc. Não era uma prisão, o meu pai foi primeiro sargento lá, era um quartel normal, mas estava a 400 km do mar, Lisboa, não é do mar, Lisboa. Portanto, e não podiam fugir. Do outro lado havia a sequela da Guerra Civil de Espanha. Portanto, os tribunais plenários, como eu disse, aplicavam sentenças e depois, por medidas de segurança, ficas mais outro tempo, fica mais outro tanto, e alguns tiveram 20 anos. Outros conseguiram fugir, sobretudo de Peniche. Os estudantes eram reprimidos e é evidente que há fenómenos interessantes, também nos que eu tinha aqui apontados como causas das tais 3 fases de combate e contestação à ditadura. A economia estava na mão de 8 famílias. Os militares, dá-se a chamada democratização dos militares, que uma socióloga que faleceu ano passado, Maria Carrilho, escreve um livro fabuloso sobre a socialização das Forças Armadas, que é quando passaram a ser substituídos 60 a 70 ou 80 cadetes para 400. Filhos de gente desde Minho, de Timor. A mobilização geral deu grande insatisfação para os pais e povos portugueses e não só. O colonialismo foi marcante e os resistentes, internos e externos, e os movimentos de libertação. E a aprendizagem dos militares dos anos 60, como já referi, e aconselhando a lerem o livro bastante bom do Pedro Correia, Questionar a Vida. Poderia, mas eu penso que já estamos um pouco avançados, falar-vos de facto estas manifestações contra e há outra coisa que me foi perguntada. Nós até 1920 não ligávamos puta às colónias, só com a pacificação, as guerras, que é que a malta começou a pensar, a colónia e tal. É um bocado isso. Além de que as riquezas que vinham das colónias, da China, da Índia e de outros lados, eram vendidas aos ingleses.
dos quais somos colonizados desde a Filipa de Castro, a Filipa de Lencastre, não é de Castro, a Filipa de Lencastre, porque sempre fomos colonizados pelos ingleses a partir de Dom João I. E os reis ficavam ricos, os amigos dos reis ficavam ricos, a receber o dinheiro dos ingleses, franceses, não é? E os ingleses é que faziam a Revolução Industrial, é que fizeram. Portanto, há também sobre isto obras que são interessantes de ler sobre o que foi o nosso colonialismo, além de outra coisa, que ainda hoje se reflete na nossa frágil economia, a demografia. Nós não tínhamos gente. Nós tínhamos, pá, grosso, tínhamos 500 mil a 700 mil na Angola e Moçambique. E a África do Sul já tinha 3 milhões de pessoas. E ainda queríamos ocupar o célebre mapa cor-de-rosa, ainda queríamos ocupar outro tanto entre Angola e Moçambique. Nós não conseguíamos fazer colonização para além do litoral. Para além do litoral, não vai, um pouco mais. Porque não tínhamos nem temos gente. Odmira, que é o nosso maior concelho, não é? 3 ou 4 vezes ou 5 vezes Lisboa, tem 20 mil pessoas. Onde tenho família, em Ferreira de Zeda, que é 3 vezes também Lisboa, 2, né? Tem 10 mil habitantes. Quando nós fazemos gastar 100, uma fábrica de pregos, a gastar 100, vendemos 1000. Os espanhóis gastam 100 e vendem 10 mil. Isto é para dar um exemplo fraco. Não quero entrar aqui nessas questões que merecem análises mais profundas. E temos ali o economista Pilão, também grande oficial da Ordem da Liberdade. Estou a falar contigo, para mim. Portanto, este problema é um problema grave. Houve, de facto, em 1935, tentativa de revolta em navios. Houve, em 1937, um grupo de anarco-sindicalistas que tentou assassinar Salazar. Há as eleições presidenciais do delegado, que já se falou sobre isso. Há 11 de março de 59, com a revolta da Sé. Há, em 22 de janeiro, o assalto ao Paquete de Santa Maria. Há a Brilhada em 61, com o general Botelho Muniz, um grupo de oficiais onde se inclui Costa Gomes, então secretário de Estado do Exército, dirigido pelo general Botelho Muniz, ministro da Defesa, lançou uma tentativa de golpe de Estado destinada a afastar Salazar, fracassou por denúncia do general Cousa de Arriaga e do almirante Américo Tomás. Em 31 de dezembro de 61 para 62 há a revolta militar do quartel de Beja, e foi a última antes de 74. Em fevereiro de 62, Salazar proibiu uma vez mais o Dia do Estudante e sabem o que aconteceu. Rebentou a crise académica em 62. Com o início da Guerra Colonial em 61, aumentou a contestação ao regime, a oposição ingressou as suas fileiras, o descontentamento do povo que chorava os seus mortos e os seus mutilados e traumatizados pela Guerra Colonial, as tramóias engendradas pelo sistema, o isolamento internacional, o atraso económico, social e político relativo aos demais países da Europa e do mundo. Em 1967 foi criado o movimento associativo da Armada, que integrava vários grupos de trabalho, cujo objetivo era consciencializar os militares da Marinha de Guerra para a luta pelas democracias. Em 3 de agosto de 68, Salazar cai da cadeira no Forte Santo António de Estoril, sofridos e os traumatismos sofridos impossibilitam-no de continuar ao governo, não é substituído Marcelo Caetano, mas andaram a fingir, enquanto ele estava xexé, que ele ainda era primeiro-ministro. Primeiro-ministro, não, presidente do Conselho. Em abril de 69, durante a cerimónia de inauguração do edifício de matemáticas da Universidade de Coimbra, presidida pelo Presidente da República, Américo Tomás, não foi permitida a intervenção do Presidente da Associação Académica, Alberto Martins, que viria a ser detido mais tarde. Assim rebenta a crise académica de 69, seguiram-se inúmeros episódios de protesto, de luta, unidade e solidariedade académica por parte dos estudantes. O Tenente-Coronel Luís Ataíde refere isso. Então os estudantes, e nós ainda estamos aqui na conversa,
Atenção. Em maio de 69 ocorre o segundo Congresso Republicano em Aveiro, organizado por Mário Sacramento, que faleceu dias antes, a 27 de março, e presidido pelo coronel Hélder Ribeiro. Em outubro de 70 é criada e ocorre a primeira ação da ARA, Ação Revolucionária Armada, em sabotagem do paquete Coneg. E também, em tempos, uma ação feita em Lhandra, em que foram explodidos. A ARA abateu helicópteros e outro material A crescente mobilização dos militares e a recusa do governo em apoiar a solução política para a guerra real levou a que os oficiais percebessem que o fim da guerra passava pelo derrubo da ditadura. 4 a 8 de abril de 73 é organizado em Aveiro o terceiro Congresso da Oposição Democrática, congresso amplamente participado e fortemente reprimido, onde estiveram presentes militares do MFA, tais como eu próprio, do Exército, e Ramiro Martins Guerreiro, Miguel Judas, Sequeira Alves, Lourdes Oliveira, Simões Teles. Bom, neste Congresso da Oposição surge pela primeira vez a referência ao programa dos 3Ds, democratizar, desenvolver e disponibilizar, que é claramente assumido por toda a oposição democrática e que é refletido nas suas conclusões. Em 28 de outubro decorrem, lembro-me muito bem decorrem as eleições legislativas portuguesas de 73, a Ação Nacional Popular elegeu a totalidade, a Ação Nacional Popular, que era o único que havia, não é? A totalidade dos deputados, tendo o movimento democrático desistido por considerar que não existiam condições para a realização de eleições livres. Vejamos os antecedentes próximos do 25. De 1 a 3 de junho acontece o Congresso de Aveiro, o Congresso dos Antigos Combatentes, que já falei. Em 13 de julho é publicado o célebre decreto 353. Em agosto de 73, em reunião na Guiné, meia centena de oficiais que contestam. Em 9 de setembro de 73, a reunião de Alcáceres tem 136 oficiais que também fazem o assinado, e há os outros que eu referi de Angola e de Moçambique. Estava criado o movimento de capitães, evidenciado a democratização da Academia Militar, que já falei da Escola Naval, referir Maria Carrilho, socióloga recentemente falecida, e as 3 principais razões dos anos 60, que já foram referidas. As reuniões conspirativas seguem-se a um ritmo diabólico, e no final de 73 passa a ser consenso entre os militares de que a única saída seria o derrubo do sistema através de um golpe militar. Assim aparece e surge o movimento das Forças Armadas. Este movimento, em especial desenvolvimento, ainda no terceiro trimestre de 73, na Guiné-Bissau, já com os três ramos da Marinha. E atenção, nós na Guiné, com a história da morte do Amílcar Cabral, que foi morto por dia, eu afirmo isto, tive 10 anos de cooperação na Guiné e tive várias conversas que me permitem dizer, foi morto por seus próprios. E um deles também já foi morto. Foi morto por si próprios, e aí, quando Amílcar quis negociar com Portugal, alguns mais absolutistas do PAIGC não quiseram que ele fizesse isso. E isso tratou-se de uma conversa entre Spínola e Senghor, chegou aos ouvidos de Nino Vieira, etc. E havia, como sabemos, no PAIGC, grande dissidência entre os que eram originários de Cabo Verde e os que eram originários das 45 etnias da Guiné. No continente, em fevereiro de 64, há-se o primeiro encontro entre o Exército e a Marinha, Melo Antunes e Martins Guerreiro, Almada Contreiros, onde se criou o grupo de trabalho para definir a estrutura e elaborar o programa do MFA. Um primeiro esboço irá ser apresentado no início de março. Enfim, na madrugada de 25 de abril, fica à vossa disposição para qualquer outra acrescento, para qualquer outro esclarecimento.
Diz isto, não é? Não, e só antes de agradecer, pergunto, não sei se há alguma questão, nós já vamos um pouco avançados de tempo. Eu só queria como é que se enquadra bem aquela coisa das calças. E fez. Há aqui outra questão. Pronto, já vamos falar do golpe das Caldas, é isso, não é? Não é? Não é golpe. Carlos Leste, é para intervir, não sei se estás a apontar. Sim, Está a sim. apontar, está. 16 de Mas- março, sim. Estou eu. 16 de março. Já falo sobre isso. E, Diz. Leste. Ruben Nicho, pela Paz. É da Paz. Do Batista. Do Marquês da Paz. É o vice-presidente da Paz. Sim, faz favor. É o vice-presidente da Direção da Paz. Não é? Faz favor. Posso? Antes de mais, não posso ser muito breve, tinha 3 questões para o senhor passar comigo. Antes de mais, é uma honra estar aqui para esta presença, testemunha tanto que a história viva, tem isto mesmo. E se eu fizeram os vossos sacrifícios, os vossos riscos, correram. Sabe, depois nos tem Portugal aquilo que é. Não o fiz perfeito, mas é o que fiz que temos, e certamente que é muito melhor do que seria se tivesse sido aquilo que foi feito neste acontecimento. Bom, eu tenho que me focar uma questão, porque nós durante muito tempo tivemos essa repetição de que havia bastante excepcionalismo e comunismo. Esta do uso do tropicalismo. E a questão que eu coloco é assim, porque eu estou formado em história e não é a minha exposição, não é a história clássica. Mas, de qualquer forma, pergunta que eu coloco a vocês que foram militares da República de Portugal, ao orador, é que existiu mesmo um excepcionalismo que os portugueses eram diferentes dos outros, ou afinal de contas era apenas mais um outro colonialismo? Uma pergunta. E se houvesse, já vai só mais. E se houvesse um referendo das colónias, dos roteiros, como quiser chamar, qual seria o resultado? A população local, se pudesse votar por uma livre, teria, é claro, se ela permanece numa federação de Portugal, ou pela saída e pela independência. Obrigado. não sei se queres começar pelo princípio e pelo... Bom, relativamente ao 16 de março, eu aconselho uma questão de aprofundar, ler este livro de 30 anos de... Posso? Já. Ou já? Estou a responder. Desculpa, há ali uma pergunta também nos que estão No Zoom. online. Está o Portanto, o Austrália. David, lês, é um bocado longo, não é? Mas lês para todos ouvirem na sala? Consegues ler? A mensagem é do Fernando Henriques, que diz: Caros pilões, muito boa noite a todos. Gostava, antes de mais, de felicitar a AP pela iniciativa e de cumprimentar o convidado orador, figura que teve a oportunidade de vivenciar na primeira pessoa o 25 de abril, entre aspas, e que hoje nos disponibilizou informações devidamente experienciadas. Obrigado por isso. O 25 de abril foi uma dádiva para todo o povo português. Trouxe-nos a liberdade. Há quem defenda, nomeadamente outros que também viveram por dentro o 25 de abril, que o 25 de novembro completou o desígnio de abril e trouxe-nos a democracia. No decorrer da apresentação, pareceu-me que o convidado orador desvalorizou o 25 de novembro, contrariamente a outras opiniões de outros que também viveram ambas as datas por dentro. Teria muito gosto em saber de forma mais pormenorizada o que o convidado orador, que viveu por dentro 25 de abril e 25 de novembro, pode partilhar relativamente ao que efetivamente aconteceu no 25 de novembro e em que medida teve relação direta com o 25 de abril. Obrigado, bem-ajos, os pilões. Relativamente a esta, Henrique, olá, boa noite. Eu se calhar, tudo bem, eu relativamente a esta questão, se calhar deixava isto para depois, porque nós vamos ter, tal como se falou aqui no início, a ideia vai ser criar aqui um ciclo de conferências em que vamos falar aqui de várias datas, não é? 11 de março, e haveremos de chegar ao 25 de novembro. Eu ia-te pedir desculpa, mas se calhar essa pergunta vamos tentá-la responder depois com outro tipo de enquadramento e vamos chegar lá
de uma outra forma. O Manuel Clemente poderá estar ou não, eu acho, mas se calhar deixaríamos para essa altura, porque senão nós não íamos conseguir falar sobre o 25 de Abril, é uma coisa muito vasta. Tudo o que está à volta da Revolução é 11 de março, 11 de março. Sim, e portanto eu iria sugerir que deixássemos isso para outra. Então, Concordas, Henrique, que passamos assim? Não concordo. Que não era o âmbito desta. são os antecedentes do 25. O âmbito desta. Mas eu teria muito gosto de responder. não penso. Eu tenho muito gosto em responder e de que maneira. Mas eu acho que não. Vamos tentar seguir aqui o que tínhamos combinado. Borja Correia, queres pôr uma questão antes de começarmos a Eu responder? queria só dizer, eu não conto aquilo que tenha sido no dia 24 de novembro, quando o Luís Gonçalves referiu essa coisa. Eu quero é dizer que em Óbidos ele repetiu precisamente isso, até disse mais, disse que até o que interessava é bombardear a Assembleia da República, a Assembleia Nacional. Portanto, não estou a contrariar o novembro. Não é dizer. Não, novembro de 73. 73. 1 de dezembro de 73. Eu acho que é 1 de dezembro. Mas o Ramiro diz que é 24. Não, 24. Desculpe, eu acho que se calhar não vai. Pronto, vai, agora Eu só queria, Não há debate, não há antes de começarmos a falar do 16 de março, o Alves de Fraga tem a mão no ar. Luís, queres colocar a tua questão? Antes do mais, queria cumprimentar o Manuel Durão Clemente e pedir desculpa de não ter entrado logo de início na conferência, mas razões familiares levaram-me a atrasar-me. E queria só acrescentar ao que o Manuel Clemente referiu em relação à pluralidade das várias oposições que existiram ao regime, uma que nos tocou diretamente, e quando digo diretamente, é àqueles que estavam na nossa casa no ano de 1959, que envolveu pelo menos quatro ou cinco majores que estavam envolvidos no chamado golpe da Sé em 1959. Recordo o Alvarenga, recordo o Mourinho do Carmo, recordo o Calafate. O Calafate era claramente monárquico. Conseguinte, isto é para confirmar que realmente a oposição ao regime não era uma oposição, enfim, o sentimento contra o regime não era só e exclusivamente feito pelo Partido Comunista. O Partido Comunista era aquele que estava melhor organizado, mas havia opositores ao regime que até entravam em intentonas, como na altura se chamava. Luís, eu falei nisso. Falaste, pronto, olha, desculpa. Não sei se ouviste, não sei se já estavas a ouvir. Não estava. Falei no Calafate, no Mourinho de Carmo. Olha, peço desculpa. Muito obrigado e muito obrigado e não. Um abraço. Obrigado, Luís. Um abraço. Abraço. Há mais questões ou podemos responder. Bom, então pronto. Não tenho nenhuma questão. Isso Carlos, a seguir. Então, 16 de março. neste painel da conspiração, alguém que estava lá chateou-se com o hotel por ele ter teve no célebre golpe falhado 16 de março. E ele diz assim: vou retomar duas intervenções, uma do Manuel Durão Clemente e outra do José Novo. O Durão Clemente disse-nos que na Guiné, quando se deu, quando se deu
a despedida dos então majores Casanova Ferreira e Monge, o pessoal em comissão na Guié ficou com absoluta convicção de que eles regressavam a Lisboa para fazer qualquer coisa, para levar por diante uma ação de que vinham com essa ideia fisgada de que as coisas estavam muito paradas e que era preciso agir. Estes dois homens eram líderes dos spinolistas. Eram líderes dos spinolistas. Ora bem, eles convenceram o hotel a fazer um golpe. O hotel fez um plano de operações numa folha de papel. Metade de uma folha de papel A4. E passa-se isto quando, por força por força de reações, já tinham sido mandados para a Madeira, ou para os Açores, para a Madeira. Madeira, Açores, não interessa. O Vasco Lourenço, o meu primo Carlos Clemente, e o próprio Melo Antunes também foi lá, mais tarde. Mas quer dizer, a direção do MFA no continente, que era, presume-se, acho que sim, Vítor Alves, Vasco Lourenço, ajuda lá, Hotel estavam, quando o Hotel vai dizer ao Vítor Alves que está a preparar um golpe, o Vítor Alves diz, estás a trair o que já tínhamos pensado, está tudo organizado para se fazer isto com cabeça, tronco e membros. E com aquele feitio do Hotel, ele embarcou no disparate. Quer dizer, chegou à escola prática de infantaria, o sábado tinha saído. Ninguém. E o comandante já tinha dito que não alinhava. Chegou à escola de prática de artilharia, a mesma coisa. E, entretanto, já tinha havido conversações do Casanova Ferreira com o Bernardo e o Salgueiro Maia na cavalaria, que disseram, isto não é plano nenhum de operações, portanto, tirem-se. E quando ele veio correr para Lisboa e sabe que está a ser perseguido, vai para a Academia Militar, chega ainda à antiga portagem, que era ali ao pé dos postos de abastecimento, e saiu, das Caldas saiu o regimento. Coitados, e foram apanhados, evidente. E o Hotel conseguiu fugir para a Academia, portanto, claro que isso acabou, há males que vêm por bem, isso acabou por nós militares, andarmos a ensaiar o golpe para o que eles pensavam eram as memórias de 10 de junho. Eu lembro muito bem de terem contado que o próprio Caçador 5 chegou a simular a ocupação do quartel-general, dizendo, para ninguém, que o próprio regime convenceu-se que já não ia haver nada. Enganaram-se. Está mais ou menos explicado. Agora, a seguir, o lusotropicalismo do Gilberto Freire. É ou não é? Claro que não há bons colonialismos. Deixemos de coisas. Não há excepcional colonialismo, que os portugueses são bonzinhos, não é? E os outros. Não, o colonialismo, todo ele, é negativo. Agora, é evidente que é preciso os contextos. E o contexto não me põe, não me coloca nem nunca colocará a pôr algum de nós como os descobrimentos, os ditos descobrimentos terem sido uma desgraça. Não é, tem a ver com o contexto da época. O Fraga está com certeza a ouvir e a dar alguma razonabilidade. Portanto, não há bons colonialismos e maus colonialismos. E haver um referendo nas colónias era completamente absurdo. As pessoas não estavam preparadas, não tinham capacidade sequer para se manifestar. Quem votava? Claro, era mais uma farsa, como as de cá, que não eram eleições completamente sérias, não é? Nem completamente, mas nem nada. Portanto, quanto ao 25 de novembro, eu irei falar desmentindo a ideia de que
democratização só começou com o 25 de novembro. Isso é completamente falso. Bom, Fica para depois. Agora há outra coisa. Não, é que há outra coisa. Espera. O meu amigo monárquico, Marquês da Fronteira, Marquês do Velho, graças aos filhos, meu amigo desde os meus 17, 15 anos, também era antifascista. Nós tivemos reuniões desde 62, naquele palácio nosso vizinho, com monárquicos. Isto a propósito da referência muito bem e oportuna que o Luís Alstraga faz, meu querido amigo, e meu contemporâneo, entrou para o 2º ano comigo e esteve comigo até ao penúltimo. Portanto, atenção, que falhou-me. Eu falei, não sei se estavas ainda, eu falei nos católicos progressistas, nos anarcossindicalistas, já estou um bocado cansado. Desculpa, estou um bocado cansado. Falei de todas essas correntes e esqueci-me também de monárquicos contra o regime, com o exemplo máximo do Marquês da Fronteira. Ok? então, o Carlos Leste. É um testemunho muito grave. Isto é portanto, a nossa vida no pilão. Toda a gente se lembra que a gente no pilão éramos obrigados a ir ao 10 de junho. 10 de junho, eu fui a Toda a tropa. Os 10 anos que estive no pilão, Toda a tropa. fui a 9. E, portanto, de alguma forma, a gente começou a testemunhar as centenas de homenageados a título póstumo. Pronto, isto também nos traz alguma sensibilidade política. Nós não éramos formados politicamente, mas isso contribui para a nossa formação e para termos aqui alguma noção política. Não éramos Já agora, uma segunda questão. Éramos antigos, cidade portuguesa. Toda a gente se lembra, nós no pilão éramos antigos, cidade, aquela chamada bufa. Havia outra bufa no pilão, mas isso é outra conversa que depois eu falarei com o grande momento, que já temos falado, que é outra bufa. Ele também pertenceu. Mas é para outras coisas. Não, a bufa não. Não. Eu gostaria também de responder. Não temos mais questões. Não é. Não, eu é que tenho mais uma questão. Eu tenho mais uma questão em resposta a esta do Leste, que é deixa-me ver no índice. Nem eu considero tal. Eu não tenho culpa que o Capelão fosse amigo de bons alunos não tenho culpa nenhuma, pá. Eu não devo nada a ele, pá, não lhe devo nada, portanto, não tenho culpa nenhuma disso. Agora, atenção, silêncio, vai-se cantar o fado. Eu por acaso eu vou-te dizer, eu por acaso fui à Marquesa da Fronteira, depois de um problema do Capelão, pedir dinheiro para a Conferência de São Vicente de Paulo. A Conferência de São Vicente de Paulo, para nós jovens, era algo positivo e ia ajudar o bairro pobre atrás do Palácio Rico. E nós lá íamos levar-lhes 1 quilo de feijão, azeite, 1 quilo de batatas, não sei o quê, que dizíamos que era a chave para entrar nas casas para a miscigenação, para convencermos os pobrezinhos, coitados, a ser católicos. Agora, acontece, para mim teve uma extraordinária influência na minha vida, porque a senhora ingressou comigo, não casou, como alguém escreveu aí que eu casei com a filha, não casei nada com a filha, a mãe deste meu filho que está aqui, nunca foi filha da princesa. Não é, André? Então, não, mas eu só queria encerrar a propósito do 10 de junho. É rápido, eu só queria encerrar a propósito do 10 de junho. A culpa é da editora. Não me digas que esqueceu. Se calhar esquece. Mas não vou entrar aqui em grandes discussões. Toda a gente sabe, todos os pilões sabem, da minha geração, que o pessoal que era da seita, isto era mesmo seita, do Padre Correia Leal, era discriminado positivamente
era discriminado positivamente relativamente aos restantes. Isto é uma verdade universal. Toda a gente sabe isto. Falamos disso. Mas não se pode generalizar, sabe? Isto é uma- O dia 10 de junho já foste dia da raça e tudo passa. Já foste vassalagem e vergonha em massa. Na mesma margem da real ameaça cavada pelo obscurantismo da emoção sem razão. Já foste um olhar a chorar o nosso irmão e o não do patriota na prisão pela luta da sua arguta contestação. De uma guerra que não ata nem desata, mas mata. Já foste dia da raça e tudo passa. Já foste vassalagem e vergonha em massa. Já foste um olhar a chorar o nosso irmão. E os nossos corações, e nos nossos corações, dia abrangente de toda a gente e do poeta Camões. E como sabemos, não pode perdurar o mal em todas as idades, nem mais iliteracias, nem feira de vaidades. Nós, lusitanos, queremos um dia de Portugal, sim, todos os dias. Muito obrigado. Olha, há ali mais uma pergunta que o David vai ler, faz favor. É uma pergunta do Américo Ferreira, que começa por dizer que não sabe se a pergunta é adequada ao tema de hoje ou será possivelmente para uma futura atividade. Pergunta, dentro do espírito militar, que Ninguém fica para trás. ninguém fica para trás, o que pensa o nosso orador, o facto dos militares africanos portugueses terem sido abandonados à sua sorte na GB, na Guiné-Bissau, e grande parte deles fuzilados mais tarde. Qual foi o 25 de abril deles? Posso? Isto Posso? Pá, nós, não fomos só nós, nós não fomos os militares, é uma decisão difícil. Nós tivemos a garantia do PAEGC que não ia haver isto. Não ia haver isto. E, portanto, ficámos todos bastante chocados, não é? Quando soubemos da morte cerca de um capitão de Abril, Saeg, capitão de Abril, do regimento de comandos, que era guineense, foi morto por ter estado das nossas tropas. Isto foi uma barbaridade, como houve outros, o caso dos Majores, etc. Não são só os, já não falo deles, fizeram coisas pouco dignas, que nem valia a pena falar nelas. É melhor nem se falar nelas, porque são de facto absurdos. E esta também é absurda. Mas era muito difícil, vamos lá ver, num meio pequeno, que as famílias, de alguns foram mortos, perdoassem aos que tinham ajudado a matá-los. Portanto, agora, não é um juízo, não é uma condenação, e eu pergunto, respeito muito a pergunta do Américo Ferreira, que acho que é pertinente, mas nós também podemos ser levados ao engano em vários momentos da vida. E aí aconteceu. Agora digo, o PAEGC prometeu-nos que não iria haver esta história. Mas nem tudo que se promete se faz, como já tem acontecido com alguns dos nossos eleitos em campanhas eleitorais que prometem isto e aquilo e depois fazem exatamente o contrário. Bom, vamos então terminar. Não há mais questões. Vamos terminar então por aqui esta primeira conversa. Eu agradeço aqui em nome da APE ao Manuel Durão Clemente e toda a gente que se dispôs a estar aqui. Isto não é um tema simples, nem é um tema consensual. Acho que isto cada um tem a sua forma de olhar para para os acontecimentos, as suas motivações. Portanto, acho que isto aquilo que vamos tentar aqui é trazer aqui um pluralismo de opiniões, e acho que temos que aceitar as ideias uns dos outros e aquilo que são as vivências e a forma de cada um partilhar os temas. E pronto, espero por vocês todos numa próxima data. Muito obrigado. Obrigado também. Entretanto, para convidar a questão na sala, a seguir, na sala, temos aqui à entrada, vamos servir um porto de honra
para finalizar esta sessão, renovando os agradecimentos ao orador, ao Manuel Durante Mente, que nos deu a satisfação e a honra de estar aqui conosco, que vai estar mais vezes, e ao Luís, que é o moderador e fez aqui um excelente trabalho, e a todos os que estiveram a assistir remotamente também os nossos agradecimentos, e então até uma próxima. Não se esqueçam que esta é uma primeira de várias sessões que vão ocorrer durante os próximos anos, a dezenas ao 25 de abril, isto tudo que aconteceu hoje. Portanto, nada ficará por abordar e responder. Portanto, Fernando Henrique, vai ser atendido, está bem? Pronto, e até amanhã. Era a ideia, não chegar para o custo, Até amanhã. Obrigado. Muito obrigado a todos, um abraço para todos. Obrigado. Manel. Boa noite a todos. Boa noite a todos.